Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão de uma das dependências aqui da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara. Queridos, nos 2 últimos domingos próximos passados, dia 22 e 29 de março, nós trabalhamos a questão da tentação. No dia 22, a partir de Marcos capítulo 1, de 9 a 13, nós vimos que ser tentado não é o mesmo que pecar. Afinal, Jesus foi tentado, mas ele nunca pecou. Hebreus 4 diz isso, 1 Pedro 2,22 consubstancia essa informação. Ele nunca cedeu à tentação. Nesse domingo nós dissemos 3 fatos sobre tentação. Primeiro que toda tentação ela é real, ela é verdadeira e ela é objetiva a derrubar. Então, nós não devemos subestimar a tentação. Também não devemos ficar com medo e correr dela. E a vitória sobre uma tentação não nos isenta, não nos imuniza de uma nova tentação. Segundo, nós dissemos que cair em tentação, ser tentado, não é falta de espiritualidade e nem falta de fé. Jesus foi tentado e nem por isso ele deixou de ser espiritual, foi incrédulo. E outra, a tentação é uma proposição do diabo, não é uma imposição. Nós não somos obrigados a pecar, a ceder à tentação, a cair em tentação pelo diabo. No dia 29, domingo próximo passado, nós falamos a partir de Mateus 6,16, 6,13, que a tentação, segundo o dicionário da nossa língua portuguesa, ela é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Ela é um estímulo para um ato que parece atraente, mas que no final ela é proibido socialmente. Por exemplo, alguém com diabetes querer comer doce, né? Parece muito atraente, mas isso é muito complicado. Então isso é um impulso, isso é uma tentação. Biblicamente a tentação não implica na ideia de seduzir uma pessoa. Antes, na Bíblia, tentar é provar uma pessoa, é sujeitá-la a um teste. De acordo com Tiago 1,13, que diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Nós fizemos 4 afirmações. Primeiro, nós afirmamos que Deus nunca tenta, Deus só prova. Segundo, nós afirmamos que o diabo nunca prova, só tenta. Terceiro, nós afirmamos que a aprovação sempre vem de Deus para o nosso bem. E quarto, nós afirmamos que a tentação sempre vem do diabo para o nosso mal, para a nossa ruína, para a nossa queda. Para não cair em tentação, apresentamos 2 propostas domingo próximo passado, com base em Mateus 26:41, vigiar, que é o mesmo que estar acordado, despertado, é o mesmo que prestar atenção, estar atento e orar, que é o mesmo que falar com Deus, que é buscar ao Senhor. Em segundo, não dar atenção à tentação. Não dê ibope para a tentação. Não é menosprezá-la, mas também não é dar ibope para ela. E com base em Provérbios 4, de 14 a 19, dissemos: não entre, não sigas, evite e desvia. Então, não dar a tentação, não dar atenção à tentação, significa não fugir dela, antes enfrentá-la refugiando-se. Muito bem, hoje concluindo essa série, eu quero levá-lo à leitura de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Lá lemos o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Só reiterando o que nós já dissemos há instantes atrás, toda tentação tem origem no diabo. E, portanto, a tentação nunca tem nada de bom e objetiva sempre a nossa queda, sempre a nossa ruína. Como funciona uma tentação? Bom, quero citar aqui alguns dizeres do pastor Rick Warren, com quem, diga-se de passagem, muitos podem ter diferenças. Eu mesmo sou um dos tais. Não concordo com tudo que ele diz, mas nisso eu concordo. No seu livro Uma Igreja com Propósito, Rick Warren cita 4 fases de uma tentação. A primeira é o desejo. Satanás identifica um desejo dentro de nós, que pode ser um anseio pecaminoso como vingança ou controle sobre alguém, ou mesmo um anseio normal, legítimo. Por exemplo, ser amado, valorizado, sentir prazer nessa vida. Nessa fase de desejo, o inimigo sugere, por meio de um pensamento, que você ceda a um desejo ou realize um desejo de forma errada. Lembremos-nos de que Jesus já nos alertou sobre isso, dizendo que é do interior do coração do homem que vêm os maus pensamentos. Então a primeira fase de uma tentação, segundo Rick Warren, é o desejo. A segunda é a dúvida. O inimigo tenta
nos fazer duvidar do que Deus disse sobre o pecado e as suas consequências. Por exemplo, será que isso é errado mesmo? Tanta gente faz. Será que todos estão errados e só a Bíblia certa? Essa é a dúvida. A terceira fase da tentação, segundo Rick Warren, é a fase do engano. O diabo, o pai da mentira, de acordo com João 8,44, diz que tudo é falso. Ele oferece uma mentira para substituir a verdade de Deus em sua palavra. Algo mais ou menos assim. Olha, como ele fez com Eva lá em Gênesis 3. Pode comer que você não vai morrer, não. Deus disse que você vai morrer, mas não é verdade. Deus falou, mas não é isso que vai acontecer. Ou então, olha, todo mundo faz. Por que você não faz também? Ou então, ninguém vê. Faz aí, só está você aí. Ninguém está vendo, pode fazer. O engano, a mentira. E a quarta fase é a desobediência, que é a comunicação do ato. É o fazer, o realizar, o cometer o pecado. É nessa última fase da desobediência que o inimigo nos vence, porque nós consumamos o ato, praticamos o pecado, caímos em tentação. É nessa fase que nós acreditamos nas mentiras do inimigo e aí caímos nas suas armadilhas. Então, o desejo, a dúvida, o engano ainda não são efetivamente o pecado, mas a desobediência sim, esse é pecado. Bem, então o inimigo começa por nos tentar, lançando um pensamento, um desejo, uma ideia fixa, depois ele nos leva a duvidar do que Deus disse sobre o pecado e as suas consequências. Nisso o inimigo mente para nós e aí, nos enganando, nos leva à atitude de desobediência para com Deus. Pecamos, caímos. Agora, contudo, entretanto, porém, não é a vontade de Deus que caiamos. Cair, pecar, não é o plano de Deus para nós. Deus não nos quer caindo em tentação. Tanto é assim que Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, como dissemos no domingo próximo passado. A tentação existe, ela é real, objetiva a nossa queda, sempre a nossa ruína. Como enfrentá-la e vencê-la? Primeiro, redirecione a sua atenção para uma outra coisa. É interessante notar que a Bíblia não manda a gente resistir à tentação, orienta a gente a resistir ao inimigo. Por quê? Porque a tentação começa num pensamento, num desejo interno que o inimigo lança e planta nas nossas almas. Para não cair em tentação, nós precisamos redirecionar a nossa atenção para uma outra coisa, para um outro fato, e se for o caso, inclusive, mudar de ambiente, mudar de amizade. Tudo funciona mais ou menos assim. Toda vez que nós tentamos bloquear um pensamento, nós o empurramos mais para o fundo da nossa memória. Assim não combatemos a tentação, não derrotamos a sensação que a tentação nos produz em nós. Nós precisamos, entre aspas, mudar o canal da nossa mente e concentrar a nossa atenção numa outra ideia, num outro canal, numa outra situação, num outro foco. E como já dissemos, inclusive, se for necessário, mudar de ambiente, mudar de amizade. É um exercício. A gente precisa querer, precisa ter vontade. A tentação começa capturando a nossa atenção, porque o que capta a nossa atenção desperta as nossas emoções e que, por sua vez, ativa o nosso comportamento e a partir daí nós agimos e erramos. Quanto mais concentrarmos em não querer fazer isso ou aquilo, com mais força, isso nos aprisiona na sua teia. O que nós precisamos é mudar de foco da nossa atenção, mudar inclusive o local da nossa atenção. De acordo com Provérbios capítulo 4, versículo 23, lemos o seguinte, na Bíblia, linguagem de hoje: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Alguém lá atrás já disse o seguinte: não evite os ferrões, afaste-se das abelhas. Em segundo lugar, nós precisamos, para derrotar a tentação e não cair nela, resistir ao inimigo. Citamos, agora vamos trabalhar. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não podemos nem devemos nos resignar, ter medo, receio de enfrentar o inimigo e aceitar pacificamente os seus ataques. Muito pelo contrário, nós devemos contra-atacá-lo resistindo. Vejam, o texto
diz que não somos nós os que devemos correr e fugir. É o inimigo. Não somos nós os que devemos bater em retirada. É o inimigo. Para vencer a tentação, resista ao inimigo, ele fugirá de nós e nós venceremos a tentação. Em terceiro lugar, voltemos lá para o texto de 1 Coríntios 10:13, que diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vencemos, derrotamos a tentação quando confiamos, quando nos apegamos e quando dependemos do Senhor com base em 1 Coríntios. Quero ressaltar algumas coisas desse texto, algumas verdades. Primeiro, quando nós lemos não vos sobreveio tentação que não fosse humana, nós concluímos que nós somos tentados a partir de nós mesmos, do que nós pensamos, do que nós desejamos, do que nós queremos, do que nós permitimos, do que nós buscamos para nós mesmos. Deus não tenta a ninguém, lembra? Primeiro, Tiago 1,13 diz isso. Segundo, quando lemos que Deus é fiel, na sua fidelidade, Deus faz duas coisas fundamentais a nosso favor para vencermos a tentação. Primeiro, Ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Ou seja, a tentação nunca é maior do que podemos suportar. Ela nunca é maior do que nós. Segundo, Deus proverá livramento para suportarmos a tentação. Nós temos insistido em algumas coisas. Primeiro, temos insistido em dizer que ser tentado não é pecar. Ceder à tentação, sim, é pecado. Também temos insistido em que ser tentado não é falta de fé, nem falta de espiritualidade. Nada disso. A tentação é real, ela é verdadeira, ela se abate sobre todos os que são do Senhor, porque é uma arma do inimigo para derrubar, para derrotar, para nos levar à ruína. Uma questão: é possível matar a tentação? A resposta honesta e bíblica é um sonoro não. Não é possível matar a tentação, mas é absolutamente possível vencê-la e derrotá-la. Outra questão: é possível, de alguma forma, de alguma maneira, eu me isentar, me imunizar da tentação? De novo, uma resposta honesta e bíblica é, mais uma vez, o sonoro não. Não é possível para qualquer pessoa salva por Jesus, independente de quanto tempo você passe em oração, independente de quanto jejum você faça, independente de quantos louvores você cante a Deus, ou de quanta Bíblia você lê na sua vida, é impossível que uma pessoa salva evite passar por tentação. Mas é possível derrotá-la, é possível vencê-la, é possível não cair em tentação. Como? À luz do que vimos hoje, redirecionemos o foco de nossa atenção para outra coisa, para outro lugar, mudemos o pensamento, concentremos-nos em outra coisa. Segundo, resistamos ao inimigo. Não fujamos dele, ele é que tem que fugir de nós. Não corramos dele, antes o enfrentemos com as armas que Deus nos deu para isso. Não recuemos diante dos seus ataques. Ele é quem tem que recuar diante de nossa resistência. E por último, confiemos e nos apeguemos à fidelidade de Deus, porque Deus não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Deus provê livramento para que possamos suportar a tentação. Eu espero que Deus te abençoe de maneira muito especial. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Fique na paz do Senhor. Amém.